Olá, sejam todos bem-vindos ao Legal Educacional. Eu sou o professor Joseval Martins Viana e nós estamos começando o nosso curso Técnicas de Peticionamento do novo CPC. O módulo de hoje, a aula de hoje, será sobre a ação estimatória. Antes de eu entrar na ação estimatória, é interessante, como nós já estamos falando de ações judiciais do novo CPC, falarmos rapidamente um pouco sobre a petição inicial, lá do artigo 319 do CPC, porque nós iremos tratar da petição inicial. Já que nós estamos falando do peticionamento, vamos falar de várias ações judiciais, né? Então, nós vamos trabalhar com todas as ações, sempre falando um pouco da petição inicial. Então, eu já vou trazer aqui os aspectos mais importantes, com base no artigo 319, e aí todas as vezes que eu for falar de uma ação ou outra, nós temos aí já a base, que é o artigo 319 da petição inicial. Pois bem, então vamos começar aqui com o artigo 319, do CPC. O artigo 319 do CPC já começa esclarecendo que a petição inicial será endereçada ao juízo. Quando ela diz que será endereçada ao juízo, eu preciso entender que este juízo aqui tem dois significados. Endereçada ao juízo pode ser aos tribunais superiores e pode ser ao foro dos, não vamos dizer tribunais superiores, mas vamos dizer juízo ACO ou o juiz de primeira instância. O juiz de segunda instância, nós dizemos que são, que é o juízo ad quem? Ad quem. E existem ações judiciais que são distribuídas diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado, conforme nós podemos ver aqui, por isso que eu coloquei tribunais superiores, porque eu tenho os tribunais do Estado e eu tenho ações judiciais que são distribuídas diretamente no Superior Tribunal de Justiça ou diretamente no Supremo Tribunal Federal. Se você observar a minha fala, eu estou demonstrando inicialmente um fluxo desde a distribuição da petição inicial até o Superior Tribunal de Justiça, até o Supremo Tribunal Federal, restrito aqui nas ações estaduais, Ou seja, a matéria é de competência do juiz estadual e não do juiz federal, porque quando eu distribuo a ação judicial no juízo federal, eu tenho, então, um outro caminho para os tribunais superiores. Para não confundir muito, para não confundir nada, vamos então tratar apenas do juiz estadual, apenas do juízo estadual, Estado-juiz. Então, eu tenho aqui os tribunais superiores, o juízo ad quem, e esse tribunal superior eu vou dividi-lo no tribunal de Justiça do Estado, e além do Tribunal de Justiça, eu terei o Superior Tribunal de Justiça e terei o Supremo Tribunal Federal, tá certo? E as nossas ações começarão, então, todas elas começarão no juízo de primeira instância. Elas serão distribuídas no juízo de primeira instância. Então, voltando aqui para o artigo 319 do CPC,
Ao distribuir a minha petição inicial, então eu venho aqui para a comarca da minha região, vou depois falar um pouquinho sobre a competência, e a partir daí o que nós temos? Nós temos a elaboração da petição inicial. Essa petição inicial, elaboração da petição inicial. Da petição inicial. A elaboração desta petição inicial será sempre fundamentada no artigo 319. Assim que eu fizer o endereçamento, aquela parte, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca de tal lugar, então fiz lá meu endereçamento para o juiz estadual, eu começo fazendo a qualificação das partes, E com o atual Código de Processo Civil, quando eu qualificar as partes, ao ler o artigo 319, inciso 2º do CPC, eu vou observar que existem agora elementos novos que são obrigatórios na qualificação das partes. Então, quando eu vou lá para o artigo 319, inciso 2º do CPC, tratando da qualificação das partes, qualificação das partes, eu tenho, então, elementos novos. Quais são esses elementos novos? Todas as vezes que eu for colocar agora o nome, então, lembrando aqui do artigo 319, inciso 2º, o nome, o prenome, nacionalidade, e aí vem estado civil. No estado civil, aparece agora um elemento novo, em que eu tenho o quê? Eu tenho a obrigação de indicar se o meu cliente é casado, solteiro, divorciado, ou se ele vive em união estável. Em união estável, tá certo? Então, se ele viver em união estável, eu indico isso na petição inicial, tanto pelo autor quanto pelo réu. Houve a incorporação também obrigatória do CPF, do cadastro de pessoa física, não é isso? O CPF, ok, aqui do Ministério da Fazenda. Pois bem, agora é obrigatório colocar o CPF na petição inicial. Por uma questão de prática forense, nós já víamos colocando o CPF na petição inicial, já víamos colocando o RG na petição inicial. Uma vez que o CPF passa a ser obrigatório, eu vou manter como modelo da peça, embora seja opcional, o RG também. Então, eu vou colocar aqui que nós vamos colocar na peça, por opção, por uma questão de técnica de peticionamento, o RG, tá? Que é o registro geral. Tá? Nós vamos colocar aqui o RG do nosso cliente. Além da união estável, como indicação obrigatória, além do CPF como indicação obrigatória, nós temos também na petição inicial, tá? Então, só seguindo aqui o nosso raciocínio, que no inciso 2º tivemos a inserção da união estável e do CPF, e aí temos também o endereço eletrônico. Endereço eletrônico. O endereço eletrônico, que é o e-mail do cliente. Tome cuidado, porque o endereço eletrônico é do cliente, não é do advogado. Se você disser assim, professor, o meu cliente não tem endereço eletrônico,
Se ele não tiver endereço eletrônico, você comunica o juiz, coloca na petição inicial, fulano de tal, brasileiro, casado, profissão tal, né? Portador do RG número tal, do CPF número tal, sem endereço eletrônico. Sem endereço eletrônico. Por quê? Porque o artigo 319 do CPC, você lendo lá os parágrafos 1º, 2º e 3º, você vai observar que um desses parágrafos dispõe o seguinte, que embora se eu, advogado do autor, se eu, advogada do autor, não tiver esses elementos indicados no inciso 2º do CPC, e se eles não puderem ser localizados, se eu não tiver esses elementos, né, principalmente o endereço eletrônico, ou se eu não souber se ele é casado, solteiro, se eu não souber o RG ou o CPF, mas se eu tiver o nome completo, e a despeito do não conhecimento dessa identificação, for possível citar corretamente o réu, não haverá necessidade desses elementos. O juiz não poderá indeferir a petição inicial com base na ausência desses elementos, tá certo? Então, olhe lá o artigo 319, leia todo o artigo 319. O inciso 3º continua igual, né, fato e fundamentos jurídicos do pedido, os demais incisos continuam iguais, né, e aí nós tivemos o quê? Uma mudança no artigo 319, inciso 8º do CPC. No artigo 319, inciso 8º do CPC, o que eu tenho? Eu tenho a opção ou não opção da audiência de conciliação ou mediação. Ok? Deixa-me só fazer uma observação aqui. Dentro dessas ações que nós iremos discutir, existem ações judiciais que têm o procedimento comum, com base no artigo 318 do CPC, até o artigo 489, até o artigo 487 do CPC, uns colocam do artigo 318 até o artigo 512 do CPC, enfim, não interessa. O que é importante para nós é saber que a ação judicial começa a partir da distribuição da petição inicial e o processo se encerra com a sentença, né, a sentença transitada em julgado. Antes da sentença transitada em julgado, eu posso ter os recursos. Depois da sentença transitada em julgado, eu começo o cumprimento da sentença judicial, né, o cumprimento dessa sentença. Então, a ideia geral é que o processo tem início com a distribuição da petição inicial e ele se encerra com a sentença transitada em julgado, tá certo? Pois bem, quando eu for agora elaborar a petição inicial, eu preciso, conforme indica o artigo 319, inciso 7º do CPC, né, que eu tenho o que aqui? Que eu tenho agora que indicar a petição inicial, a opção ou a não opção da audiência de conciliação ou mediação, independente da natureza da ação. Certo, pessoal? Isso significa o quê? Significa que se eu distribuir uma petição inicial que não permite conciliação, por exemplo, quando a matéria versar sobre direito indisponível, eu sei que direito indisponível não tem conciliação, porque eu não posso conciliar, não existe composição quando eu estou tratando de uma ação de direito indisponível. Mesmo assim, eu preciso colocar aqui na ação, na petição inicial, a observação. Então, é assim, o autor não opta pela audiência de conciliação ou mediação por se tratar de direito
indisponível. Você vai dizer o seguinte, mas professor, o juiz não sabe que essa ação é de direito indisponível? Ele sabe que é ação de direito indisponível. Mas se você observar, a exigência do artigo 319 vai implicar exatamente no fato dele indicar. Como o legislador não falou que nas ações de direito indisponível, ou mesmo nas ações judiciais de natureza voluntária, que não há réu, ele não disse que eu poderia deixar. Se você lê o artigo 319, não existe nenhuma exceção à regra de deixar de colocar ou não a opção pela audiência de conciliação ou mediação. Então, você coloque lá a opção de haver ou não a audiência de conciliação ou mediação, tá certo? O resto continua normal, a petição inicial, então, produção de provas, né, requer protesto aprovar o alegado, fato, fundamento jurídico do pedido, lá do artigo 319, inciso 3º do CPC, não houve mudança, tá certo? Então, o resto da petição, valor à causa. E uma questão importante que nós vamos observar, eu já quero deixar registrado aqui. O novo Código de Processo Civil, novamente, eu estimulo vocês a ler o artigo 319, você vai observar que não existe mais necessidade da audiência, do requerimento da citação do réu. Tá? O inciso que falava do requerimento da citação do réu foi substituído pelo inciso que requer a determinação, né, a opção da audiência de conciliação ou não, tá certo? Isso significa que você não precisa requerer a citação do réu, não é mais necessário requerer a citação do réu. Nos modelos de peça que vocês irão receber, vocês vão observar que eu mantive o requerimento da citação. Eu mantive o requerimento da citação só por uma questão estética, só por uma questão de melhor, vamos dizer assim, melhor texto, para deixar o texto um pouco melhor no parágrafo em que eu requeiro a citação do réu. Mas não é obrigado. Então, vamos passar isso por um exemplo. Vamos imaginar que eu vou requerer aqui a opção da audiência de conciliação e julgamento. Então, eu faço o meu parágrafo, né, como técnica de petição, eu faço o meu parágrafo assim. O autor opta pela audiência de conciliação ou mediação, requerendo a Vossa Excelência que se digne de citar o réu, com base no artigo 246, inciso 1º do CPC, que é a citação por AR, citação por carta, né, a fim de que compareça à audiência de conciliação ou mediação no dia e horário designados por esse juízo. Então, coloco lá. Olha, veja, poderia tirar a citação, poderia colocar assim também. O autor opta pela audiência de conciliação ou mediação. Ponto. Não preciso requerer a citação do réu. Como eu disse para vocês, por uma questão de prática forense, eu requeiro a citação, e agora houve uma mudança na citação, em que o requerimento deverá ser feito sempre de que forma? Sempre primeiro por via de carta, né? É o AR, o aviso de recebimento pelo correio, artigo 246, inciso 1º do CPC, e aí, sendo ineficaz a citação por AR, ou seja, se o AR voltar não cumprido pelo correio, aí você pode requerer a citação por oficial de justiça. Então, todas as vezes que nós formos fazer a petição inicial do procedimento comum, nós iremos observar o artigo 319 do CPC. Quando nós estivermos falando, por exemplo, da ação de pedidos de alimentos, ou estivermos falando de alimentos gravídicos, o modelo da petição inicial muda um pouco. Por que muda um pouco? Porque se trata de procedimento especial. Eu tenho lei própria, eu tenho um procedimento especial. Como é que nós vamos fazer, então? Nós iremos conjugar o artigo 319 do CPC, mais o artigo que indique a elaboração processual, a elaboração da petição inicial daquele procedimento especial. Então, nós unimos os dois artigos, os artigos do procedimento
artigo 319, do procedimento comum, né, do procedimento comum, mais o procedimento especial. Então, eu faço essa unificação, mais o artigo daquela peça que nós iremos tratar, tá certo? Pois bem, então, só para a gente continuar aqui, ao distribuir a petição inicial, eu não posso esquecer agora que com o novo Código de Processo Civil, eu não tenho mais petição inicial extinta sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, lá do artigo 330 do CPC, quando eu estou tratando de emendar ou corrigir. Então, ao fazer a sua petição inicial, quando você distribuir aqui a sua petição inicial, então vamos colocar aqui petição inicial, ao distribuir a petição inicial, você poderá agora ter duas decisões interlocutórias do juiz de direito antes dele determinar a citação do réu. A primeira que você terá pode ser a do artigo 321 do CPC, que é a determinação para emendar ou completar a petição inicial. Emendar ou completar a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Com a nova redação do artigo 321, quando o juiz mandar emendar ou completar, emenda é igual a correção. Emenda é corrigir. Emendar é corrigir. Pode ser também esclarecer, melhorar a redação. Emendar significa, então, corrigir. Completar, dar melhores informações. Só que com a nova sistemática do Código de Processo Civil, quando o juiz determinar a emenda ou a complementação, o juiz vai indicar na sua decisão interlocutória o que ele quer que complemente, o que ele quer que esclareça. Olha, agora ficou importante, porque ficou mais claro, mais ágil, porque o juiz de direito agora não vai apenas dizer assim, emende a inicial. Nessa decisão interlocutória, o juiz vai determinar que o autor emende a inicial e ele vai indicar o que quer que seja emendado ou seja complementado. Então, o juiz vai esclarecer o que ele quer, o que ele deseja como emenda da inicial. Obrigatoriamente, ele precisa indicar com precisão. O artigo 321 do CPC dará o prazo de 15 dias para que o autor faça isso. Se o autor não fizer, o juiz irá indeferir a petição inicial. Ele vai indeferir a petição inicial. Tudo bem? Pois bem. Pode ser também que ele indefira de forma liminar. Indeferimento liminar da petição inicial. Esse indeferimento liminar é no ato da distribuição. Quando que haverá o indeferimento liminar? O indeferimento liminar irá acontecer todas as vezes que a sua petição inicial ofender, por exemplo, súmula do Tribunal de Justiça. Ofender, por exemplo, enunciado. Quer dizer, quando eu falo ofender, quer dizer, o objeto da ação está contra determinado enunciado, que pode ser do TJ, que pode ser do STJ, que pode ser do STF. Pode ser questões, esse indeferimento liminar caberá no caso de matéria de fato,
de matéria de direito, porque matéria de fato você tem que fazer prova. Quando for matéria de direito, discussão contratual, por exemplo, questões de tributos, planos de saúde, aumento abusivo, esse indeferimento liminar não é aplicado. Então, o indeferimento liminar da petição inicial está voltado para questões que já foram decididas pelo STJ. Decisões, por exemplo, quando você tem um incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, incidente de resoluções de demandas repetitivas, quer dizer que o STJ ou o STF já decidiram determinada matéria de direito. Não cabe ação judicial contra aquela matéria de direito. Ela já está definida. Pois bem, no indeferimento liminar aqui, da sua petição inicial, ou da emenda, aqui vai imediatamente, cabe desse indeferimento liminar, cabe o recurso de apelação, que aqui não tem mais jeito, então você vai ter que interpor o recurso de apelação. Observando que se o juiz mandar completar e emendar a inicial, você já está apto a continuar com a ação, porque depois que houver a emenda, depois que o juiz aceitar a emenda, o que vai acontecer aqui? O próximo passo é a citação. O próximo passo é a citação, tá certo? Então, deu uma olhadinha aqui nesse esqueminha que nós fizemos aqui, para você observar como que será o primeiro passo da nossa petição inicial a partir da distribuição. Então, ao distribuir a petição inicial, o que eu vou ter? Eu tenho a emenda, posso ter a emenda, que vai completar a petição inicial, ou posso ter aí o indeferimento liminar da petição inicial. E pode ser também que o juiz não determine nem a emenda, nem o indeferimento da petição inicial. A partir daí, temos então a citação. Pois bem, aliás, deixa eu só colocar aqui o artigo 332 do CPC, dê uma olhadinha lá, que nós vamos ter todos os casos de indeferimento liminar da petição inicial, tá certo? Pois bem, mas vamos imaginar que a nossa petição inicial, por isso que nós estamos trabalhando aqui com técnicas de petição inicial, vamos imaginar que a nossa petição inicial, vamos imaginar? Não, eu sempre falo para os meus alunos, faça uma petição inicial extremamente bem elaborada, faça uma petição inicial que ela não comporte indeferimento liminar. Veja se você não está discutindo uma matéria que já foi decidida pelo STJ, pelo STF, pelo Tribunal de Justiça do seu Estado. Veja se você está trabalhando corretamente com a sua peça processual. E a hora que você for escrever, escreva de forma com que o juiz não determine também a emenda, nem a complementação. Tudo bem? Dito isto nessa aula inicial, vamos então começar a aula propriamente dita, tratando da ação estimatória. Então me acompanhe aqui, ação estimatória, artigos 441 a 446 do Código Civil, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Olha, aqui nós temos uma diferença, tá certo? Daqui a pouco eu já vou explicar o que é a ação estimatória. Quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, ou quando a gente fala de Código Civil, vamos só estabelecer aqui essa diferença. Então, eu estou tratando do Código Civil. Código Civil. Eu estou tratando de relação jurídica entre pessoas físicas, que, na verdade, o direito civil não classifica como pessoa física, classifica como pessoas naturais. Quem classifica como pessoas físicas
é o imposto de renda. O direito civil não fala em pessoa física. O direito civil fala em pessoa natural. Com o surgimento do imposto de renda, o imposto de renda passou a chamar a pessoa natural de pessoa física. Por quê? Para combinar com as pessoas jurídicas. Para combinar com as pessoas jurídicas. Quando eu tenho uma relação comercial de pessoas físicas ou pessoas naturais com outras pessoas físicas, também chamada por pessoas naturais, que não são regidos, que não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, eu não tenho negócios aqui. Imaginemos que A resolva vender um carro para B. São vizinhos. A é professor. B é advogado. E A resolve vender o seu carro para o professor. Eu não tenho uma relação aqui comercial. Se eu não tenho uma relação jurídica comercial, essa relação jurídica será regida pelo Código Civil. Então, se eu entrar com a ação estimatória, que aí eu já vou adiantar, é a redução no abatimento do preço em razão de vício redibitório. Não se preocupe em anotar agora, porque nós vamos passar o conceito para vocês. Só entenda que a ação redibitória é o abatimento, a ação estimatória é requerer ao juiz o abatimento no preço do carro. Vamos aproveitar aqui o nosso exemplo. Porque eles têm um vício redibitório, vício oculto. Então, já que foi o professor que vendeu para o advogado e o negócio do professor não é vender carro, mas é dar aula, então, já que o negócio do professor é dar aula, e ele vende o carro para o advogado, essa relação comercial é regida pelo Código Civil. Tá certo? Então, todas as vezes que eu for falar numa ação estimatória entre vizinhos ou afins em relação a esse exemplo que eu dei, é o Código Civil. Agora, se eu tenho aqui um vendedor de carros, tá certo? Se eu tenho aqui um vendedor de carros, se esse vendedor de carros viver desse negócio, da venda de carros, se ele trabalha em uma concessionária e ele vende um carro para o professor ou para o advogado, essa relação jurídica aqui, deixa eu só colocar no exemplo, nós estamos com o Código Civil, essa relação jurídica aqui é pelo Código de Defesa do do Consumidor. Por quê? Porque eu tenho uma relação comercial estabelecida entre o vendedor de carros, que é o A, com o professor. Porque o professor foi até a agência de automóveis para adquirir um carro. Então, eu tenho essa relação totalmente comercial. Então, eu tenho o A como fornecedor e eu tenho o B, o professor aqui, como consumidor. Então, eu tenho uma relação jurídica comercial, regência pelo Código de Defesa do Consumidor. Por isso que eu falei que se essa relação da ação estimatória originada no vício redibitório for entre professor e advogado, a fundamentação legal da minha petição será com base nos artigos 441 ao artigo 446 do Código Civil. Entretanto, se essa relação for uma relação comercial
com base no Código de Defesa do Consumidor, a minha fundamentação legal será o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Você poderá perguntar para mim, professor, como peticionamento, você acha que existe algum problema de eu colocar uma fundamentação do direito civil quando a relação é do Código de Defesa do Consumidor? Se eu disser, do ponto de vista técnico do peticionamento eletrônico, sim. Sim. Eu, como processualista, eu não colocaria. Por quê? Porque a fundamentação legal é diferente. É diferente. Mas eu posso, de repente, se tiver um artigo que eu perceba que pode se aplicar entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, eu posso fazer isso? Pode. Mas você não vai dar ênfase ao Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, se essa relação aqui é uma relação puramente de venda e compra de carros entre vizinhos. Porque o Código de Defesa do Consumidor não vai reger essa relação jurídica entre o professor e o advogado. Porque a profissão do professor é ministrar aulas, não é vender carro, que é diferente do vendedor de carros, que ele vive daquilo. Ele é um fornecedor, ele é um prestador de serviços. Então fica muito estranho você combinar artigos que não estejam relacionados como na fundamentação legal. Então tome cuidado quando você for fazer a sua peça, a sua petição. Isso é técnica de peticionamento. Então, me acompanha aqui. Vamos agora para o nosso conceito de vício redibitório. Por quê, professor? Porque a ação estimatória está totalmente ligada com o vício redibitório. Olha lá, vamos ler o conceito. Vício redibitório é o defeito oculto da coisa que pode torná-la imprópria para o fim a que se destina, ou que lhe diminua o valor, de maneira que o contrato não teria sido firmado se o defeito fosse conhecido pelo adquirente. Olha, então veja que quando nós falamos em vício redibitório, nós estamos falando em vício oculto. É o vício da coisa que está oculto, né, daquele bem em que eu iria adquirir aquele bem e que eu não sabia, nesse exemplo que eu dei de compra e venda do carro, e aí vale para os dois, tanto essa relação do Código Civil, a venda do professor para o advogado, quanto a venda do carro pela concessionária ao advogado. O vício redibitório será aplicado nos dois negócios jurídicos. O que eu vou ter de diferente é a fundamentação legal, mas o vício redibitório eu aplico nesses dois, em que eu terei a possibilidade, dentre outras que nós vamos falar, eu terei a possibilidade de rescindir o contrato, ou de permanecer com o bem, se eu quiser, Inclusive, nós vamos observar que na técnica do peticionamento, se a fundamentação legal, se a relação for regida pelo Código Civil, eu tenho só duas possibilidades de pedido na inicial. No entanto, se ela for regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eu aumento a minha possibilidade. Eu tenho 3 opções de requerer o pedido. Aí eu aplico a teoria do pedido alternativo, ou um ou outro, dependendo da situação jurídica, tá certo? Pois bem, vamos continuar, vamos para o próximo slide, olha lá, com base no Código Civil. Quando o bem adquirido apresentar defeitos ocultos, o adquirente poderá rejeitá-lo ou requerer abatimento no preço. Artigos 441
e 442 do Código Civil. Olha que coisa interessante. Quando esta relação negocial é regida pelo Código Civil, vamos colocar aqui, relação jurídica. Relação jurídica. Eu tenho aqui a compra e venda de um veículo. Vamos, até porque a peça vai versar sobre isso. Compra e venda de um veículo. Ok? Eu estou excluindo a relação de negócio sob a égide do CDC, ok? Porque eu tenho a compra e venda feito entre um professor e um advogado. Se essa venda, a venda é feita entre um professor e um advogado, eu aplico o quê? O Código Civil. O Código Civil. Se eu aplico o Código Civil, o que eu tenho aqui? Eu tenho como pedido da minha petição, olha a técnica de petição aqui. Eu tenho o pedido da minha petição o seguinte: eu posso requerer a rescisão contratual e a devolução do veículo. No caso concreto, você pode colocar máquina, você pode colocar cozinhas modulares, o que você quiser aqui como relação de compra e venda. Pode substituir o objeto da compra. Então, você pode ter a rescisão contratual e devolução do veículo. Pode ser que isso gere também indenização por dano moral, indenização por dano moral. Aí você vai ter que, o ônus da prova é seu, se você querer. A pessoa comprou o veículo e com a rescisão contratual, aquele veículo era o veículo do sonho dela, e com a rescisão contratual, com a devolução, ela entrou em depressão. O ônus da prova é seu. Você tem que mostrar que ela entrou em depressão, que ela teve medicamento para depressão, que ela ficou sem dormir, que ela perdeu o emprego. Tá? Esse é o ônus da prova. Pode ser também que haja o quê? Perdas e danos. Perdas e danos. Não vou entrar, não vou me aprofundar, mas faça a leitura do artigo 441 do CPC, perdas e danos. Você vai ter aquela diferença se perdas e danos houve com culpa ou sem culpa, se foi culpa do devedor ou dependendo de como for culpa, tem perdas e danos, dependendo do que acontecer, não tem perdas e danos. Então, como nós não estamos tratando diretamente de direito civil, e sim de técnicas de peticionamento, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu peço ao querido aluno, à querida aluna, que faça lá a leitura dos artigos 441 e 442, ou a partir do artigo 441 do Código Civil. Pois bem, e eu tenho a segunda opção. Qual é essa segunda opção? É a que nós estamos tratando, que é o abatimento no preço, que é o abatimento no preço. Quando eu falo em abatimento no preço, para eu requerer o abatimento no preço,
eu entro com a ação estimatória. Estimatória. Ok? Eu entro com a ação estimatória. O que é essa ação estimatória? Estimar o abatimento no preço. Eu quero diminuir o valor deste veículo. Agora, olha que interessante. Se eu tenho uma relação jurídica, tá? Eu vou apagar aqui para a gente organizar bem a nossa aula, né, para vocês entenderem um pouco do direito civil e aí a técnica processual. Agora entra a técnica processual, porque é a técnica de peticionamento. Por quê? Porque eu tenho que mostrar a diferença de qual é o pedido, quais são os pedidos que eu posso elaborar na petição inicial do Código Civil. E eu esqueci de dizer o seguinte, no Código Civil, eu posso requerer também o pedido alternativo. Ou eu requero o abatimento no preço, ou a rescisão contratual. Tá certo? Eu posso fazer o pedido alternativo. Se a relação jurídica aqui está sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, eu vou para o artigo 18. Vou colocar aqui, artigo 18 do CDC. Na verdade, é o artigo 18, inciso 3º do CDC, que me permite o quê? Olha a técnica de peticionamento aí, compra e venda de veículo. Só que agora a questão é entre a agência versus pessoa natural, ou pessoa física, como vocês quiserem. Como nós falamos aqui, vamos colocar aqui o advogado. Não é mais entre o professor e o advogado, é contra a agência versus a pessoa física. Então, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. A técnica de peticionamento em relação ao pedido aumenta as minhas possibilidades. Primeiro, olha lá, rescisão contratual, tá certo? Letra B, abatimento no preço, também. No preço. Só vou colocar aqui rescisão contratual também acumulada, se for o caso, hein? Não vai entrar com petição, com pedido de indenização sem precisar. Revisão sem precisar, não, sem comprovar. Né? Se houve dano moral, o ônus da prova é seu. Professor, mas não é do réu, não é a inversão do ônus da prova lá do artigo 6º, inciso 3º do CDC? Não, senhor. Quem está dizendo que sofreu ônus moral, quem sofreu dano moral foi o autor, o ônus da prova é seu. Rescisão contratual cumulada com indenização, posso também, e perdas e danos. Pois bem, abatimento no preço eu posso. A letra C é que eu não poderia, e aí eu vou explicar por quê, requerer se fosse a relação do Código de Defesa do Consumidor. Sabe o que é? Troca do veículo. Eu vou colocar a troca do veículo porque nós estamos falando de veículo. Troca do bem, troca do veículo. Na relação de consumo, eu posso acrescentar esse pedido. Posso fazer pedido alternativo, professor? Posso? Rescisão contratual, ou abatimento no preço, ou a troca do veículo? Posso fazer esses pedidos alternativos? Pode, sem problema nenhum. Não vai ter nenhum problema. O único que você não vai poder fazer, se for direito civil,
no 441 e no 442 do CPC, é se você fizer esse negócio com a pessoa, né? Por exemplo, se é um professor ou advogado, você não vai poder fazer troca do veículo. Como é que o professor vendedor, né, vendedor do veículo, vai substituir o carro se ele não é agência de veículo? Não dá. Percebeu? Então, isso é uma técnica de peticionamento. Então, no direito civil, você vai ter dois pedidos só: ou o abatimento, ou o abatimento no preço, ou a rescisão contratual, acumulada, claro, sempre com a devolução do veículo. Se você tem a rescisão contratual, automaticamente você vai requerer a rescisão contratual com a devolução do veículo. Você não vai requerer para o seu cliente a rescisão contratual, né, e não devolver o veículo. Não devolver o veículo. Você tem que ter a devolução do veículo, claro. Ou abatimento no preço, ou a troca do veículo por um outro, tá certo? Por um outro. Pois bem, vamos seguindo então, vamos para o próximo slide, olha lá. Artigo 441 do Código Civil. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. O contrato comutativo aqui, olha que questão interessante. O que é um contrato comutativo? Contrato comutativo é quando eu tenho obrigações das duas partes, né? Eu tenho aqui a obrigação do comprador, do vendedor, em pagar o valor requerido pelo vendedor, pelo dono do carro. Então, aqui eu tenho, pelo professor, a obrigação de pagar o valor do carro, e eu tenho, pelo advogado aqui, a entrega do carro. São prestações claras, objetivas. Eu tenho, então, um contrato comutativo. Um contrato comutativo. Pois bem, se esse professor soubesse que aquele carro teria vícios ocultos, ou um vício oculto, né? O motor por exemplo, estava problema no motor, o motor ia fundir, ele não teria comprado. Né? Ele não vai poder usufruir do veículo como ele achou que fosse fazer, né? Que fosse usufruir. Então, aí cabe, nesse caso, a ação tanto estimatória, como eu estou falando da ação estimatória. Qual que é a ideia da ação estimatória? Esse professor aqui gostou muito do carro. Gostou muito do carro. Mas só que depois de 2 dias que ele comprou lá o carro dele, o que aconteceu? Sabe que carro que era esse aqui? Eu não vou saber desenhar carro, porque eu não sou desenhista, mas esse carro aqui era uma Brasília amarela. Esse professor queria tanto essa Brasília amarela que você não tem ideia. Sabe por quê? Porque essa Brasília amarela era dos sonhos dele, porque tinha um detalhe nessa Brasília amarela. Sabe o câmbio, quando você troca o câmbio marcha? Essa Brasília amarela tinha uma coisa muito especial, sabe o que era? Tinha a bola do câmbio, sabe a bola do câmbio? Tinha um siri. Sabe, já viu aquelas bolas de câmbio que tinha siri, tinha paisagem? Então, e ele viu esse câmbio nessa Brasília amarela, e quando freia a Brasília, o câmbio com o siri ilumina. Tem uma luz dentro daquele câmbio com aquele siri, fica aquele siri bonitão, vermelhão, ilumina toda vez que ele freia, o siri ilumina o carro. Então o professor ficou apaixonado por essa Brasília amarela. Como o motor fundiu, ele não quis devolver a Brasília amarela. O que ele fez? Ele mandou consertar o motor. Só que como ele pagou um preço pela Brasília e ele teve que mandar fazer o motor, ele tem direito a quê? Ao abatimento da Brasília, ao abatimento do valor que ele pagou na Brasília. Então, o que acontece? Ele vai entrar com a ação estimatória para requerer o abatimento do valor que ele pagou em mandar arrumar o motor, para poder, então, diminuir o valor da Brasília. Por isso que a gente entra com a ação estimatória. Essa é a ideia da ação estimatória, que nós usamos muito
Isso na vida profissional tem muita utilização, só que você vai entrar com muitas ações dessa natureza com compra e venda de veículos de agência. É a mesma coisa. Né? Porque às vezes a agência vende o carro, até carro zero mesmo, dá muito defeito. A pessoa compra o carro, paga o carro um determinado valor, quando ele vai ver, já aquele carro tem um defeito. Então, aí você pode requerer aqui, no caso da relação comercial com o CDC, rescisão contratual, abatimento no preço ou troca do veículo. Pois bem, vamos continuar seguindo aí. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. Ah, interessante aqui, não vou me aprofundar, mas você tem doação gratuita, que não se aplica à estimatória. Agora, quando a doação for onerosa, você aplica, sim, a ação estimatória. Você vai falar, espera um pouquinho, professor, mas para diminuir o valor da doação, quando a doação for onerosa, sim, faça uma revisão lá no direito civil sobre as doações onerosas, tá certo? Ok, vamos para o próximo. Artigo 442 do Código Civil. Em vez de rejeitar a coisa, olha, aqui é que está a fundamentação da nossa ação. Redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Professor, o que significa redibir? Redibir significa devolver ou anular o contrato. Devolver ou anular o contrato, tá certo? Vamos lá para o próximo. Propomos a ação estimatória quando o cliente deseja permanecer com o bem, no entanto, quer pleitear abatimento no preço. Então, veja o seguinte, é exatamente esse exemplo que eu dei da Brasília Amarela. Eu falei da Brasília Amarela, eu vou confessar para vocês. É que eu tive no começo da minha juventude, lá com meus 18 anos, eu tive uma Brasília Amarela. Eu só não tive o Siri, que acendia a luz, mas a Brasília Amarela eu tive. Por isso que eu lembrei da Brasília Amarela aqui que eu tinha, tá certo? Então, a ideia é sempre o abatimento no preço. Cabe em tudo, tá, pessoal? Cabe compra de fogão, compra de geladeira, compra de veículo. O que você entender dentro dessa questão, sempre observando o que o seu cliente quer. Ele quer rescindir, quer devolver, ele quer abatimento no preço, ou ele quer a troca do veículo, troca de geladeira, troca de fogão. Olha as possibilidades que você vai ter aqui nessas ações estimatórias. Pois bem, vamos para o próximo. Me acompanhe aqui. Primeira cautela que você precisa ter. Se a relação for pelo Código Civil, você precisa tomar cuidado do que é prazo decadencial. A ação estimatória deve ser proposta dentro do prazo de 30 dias, contados a tradição da coisa móvel, ou de 1 ano, se tratar de bem imóvel, computado da data de sua efetiva entrega. Pois bem, agora que eu posso ampliar um pouco mais. A ação estimatória também cabe na compra e venda de bens imóveis, principalmente apartamentos. Eu dou um exemplo. Seu cliente comprou um apartamento, pagou R$400 mil. Quando entregaram o apartamento dele, começou a usar o apartamento, descobriu que tinha um vazamento lá, mas o vazamento da construtora, um vício que estava oculto, que inclusive esse vício vai exigir o quê? Quebra de tudo. Ou pode ser um outro tipo de vício que ele inviabilize o conserto. Colocaram lá dentro do apartamento uma caixa que tinha, vamos imaginar, que tinha uma caixa para fusível do próprio apartamento, aquela caixa cheia de fusível, e que ninguém falou que no seu imóvel, no seu apartamento, haveria lá uma caixa de fusível que estaria diminuindo o valor. Ou mesmo um erro de metragem, que você descobriu mais tarde. Vício redibitório. Toma cuidado que, se for bem imóvel, a partir do conhecimento daquele vício, você tem um prazo, que é um prazo, o quê? É um prazo decadencial, não é prazo prescricional. Passou, perdeu, não pode mais propor a ação judicial. Então, eu tenho um prazo decadencial para bem móvel e tenho um prazo decadencial para bem imóvel. Então, qual é o prazo decadencial para bem imóvel? Então, me acompanha aqui novamente no slide. Olha lá.
Para os bens móveis, o prazo decadencial é de 30 dias. Para bem imóvel, o prazo decadencial é a partir de um ano, mas a partir do quê? A partir da efetiva entrega, tá certo? Computado da data de sua efetiva entrega. Claro que a hora que você estiver trabalhando aqui, qual que é o prazo, o início do prazo? Sempre a partir da tradição da coisa, né? Ou se tratar de bem imóvel, computado da data de sua efetiva entrega, tá certo? Outra questão que você tem que ter cautela se a relação for do Código de Defesa do Consumidor. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Olha aqui, parágrafo 1º do artigo 96. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Então, tome muito cuidado com esse prazo decadencial, tá certo? Pois bem, seguindo, me acompanha aqui. Olha lá. Atenção. Se o vício da coisa, por sua natureza, apenas puder ser detectado pelo adquirente mais tarde, por exemplo, em razão do uso prolongado, o prazo decadencial será contado a partir do instante em que se verificou o defeito, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bem móvel, e de 1 ano se imóvel, tá certo? Aqui você tem uma pequena diferença no seguinte: se for difícil a detectação desse bem, se esse bem estiver sendo usado, por exemplo, como que eu vou contar esse prazo decadencial? Eu vou contar a partir do momento em que surgiu o vício redibitório, tá certo? A partir do momento em que houve o vício redibitório. Porque existem defeitos que são quase que impossíveis, ou se não impossíveis, de serem detectados. Ele surge com o uso da coisa. Ele surge com a fruição da coisa. A partir daí, então, você tem esse prazo, né, decadencial, tá certo? Que para coisa móvel, 6 meses, e para coisa imóvel, 1 ano, sempre a partir do conhecimento desse vício, sempre a partir do conhecimento desse vício. Pois bem, vamos seguindo aqui. Onde você vai distribuir essa ação? Foro competente. A regra geral ensina que a ação estimatória deve ser ajuizada no foro do domicílio do réu, artigo 46 do CPC. Caso a relação jurídica esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a ação pode ser distribuída no foro do domicílio do autor. Tá? Então, ó, veja que quando ele fala do Código Civil, você pode distribuir a ação judicial exatamente no domicílio do réu. Ou você pode distribuir a ação judicial no domicílio do autor. Então, veja o seguinte, quando a gente for trabalhar com a ação judicial, eu tenho essas duas possibilidades. Né? Qual que vai ser o foro? Ou o domicílio do réu ou o domicílio do autor. Eu tenho dito ultimamente o seguinte: com a digitalização dos processos, eu acho que as ações judiciais que são matéria de direito, que não tem audiência, eu posso distribuir a ação no domicílio do réu ou no domicílio do autor. Se a sua matéria discutida for uma matéria de fato e de direito, que exija a audiência de instrução e julgamento,
e que essa relação seja estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, eu digo para você, distribua a ação no foro do domicílio do autor. Na dúvida, a ação estimatória poderá ser sempre distribuída, ainda que haja essa relação de consumo, no foro do domicílio do réu. Então, vai ser o foro claro, que é o cível, né? Você vai distribuir no foro cível, no domicílio do réu ou no domicílio do autor. Pois bem, me acompanha aqui, olha lá. Qual que é o procedimento da ação? Artigos 318 a 512 do Código de Processo Civil. Então, o procedimento da ação estimatória é o procedimento comum. Então, quando eu falo em procedimento comum, eu penso na petição inicial, né, falando assim bem amplamente, penso na petição inicial, penso na contestação ou na audiência de conciliação e mediação. Se não houver acordo, eu tenho a audiência de... eu tenho a contestação, depois da contestação a réplica. Como é uma ação estimatória, eu vou ter perícia, fase instrutória, depois dessa perícia eu tenho aí o julgamento do processo, julgamento antecipado do pedido do autor, tá certo? Eu não vou ter audiência de instrução e julgamento. Por quê, professor? Porque essa matéria é matéria de direito, eu não vou fazer prova oral, não tem como fazer prova, aliás, não tem necessidade de fazer prova oral. Pois bem, vamos lá, continuando aqui. A petição inicial será elaborada de acordo com os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, inclusive com a opção de realização da audiência de conciliação ou mediação. Pessoal, não se esqueçam, tá? Vocês não podem se esquecer de que artigo 320 do CPC dispõe que eu tenho que juntar todos os documentos essenciais à propositura da ação. Depois a gente vai ver a relação dos documentos, mas já vou adiantar. Contrato, tem que juntar. Recibo de compra e venda, se tiver, tem que juntar. Eu posso fazer orçamento posso fazer 3 orçamentos. Eu posso mandar consertar o motor e depois juntar e requerer exatamente o valor. Estou falando do motor porque estou pensando no carro, né, que a nossa proposta inicial da ação redibitória foi o veículo, então estou propondo a ação judicial em face de fulano e tal, em razão do veículo, que fundiu o motor, então eu juntei o que eu gastei lá. Então, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Pois bem, seguindo aqui, e posso conciliar ou não, se eu quiser. Vou juntar lá os documentos de acordo com o artigo 320 do CPC. A citação deve ser feita pelo correio, artigo 247 do CPC, com antecedência mínima de 20 dias, da audiência de conciliação e mediação, observando que o prazo para contestação de 15 dias úteis só começa a fluir depois da audiência de conciliação, e mediação, ou mediação. Olha, quando você requerer a citação, você vai requerer a citação com base no artigo 246, inciso 1º do CPC. O artigo 247 vai falar das formas da citação. O artigo vai falar da citação. O artigo 246 vai falar da forma. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou fazer aqui, só relembrando. Vamos imaginar, você já entrou com a sua petição inicial, ok? Você entrou com a sua petição inicial, optou pela audiência de conciliação. Então, nós tivemos aqui a audiência de conciliação. Vou aumentar um pouco aqui, porque estou economizando um pouco de espaço, mas aqui dá para fazer certinho. Então, petição inicial, tá? Tem aqui a sua petição inicial. Você veio aqui, você quer a audiência. Então, eu tenho aqui a audiência de conciliação ou mediação. Se houver conciliação ou mediação aqui, o processo acaba, reduzido a termo, sentença, se a parte contrária não cumprir, cumprimento de sentença. Mas vamos
vamos imaginar que não houve. Não se esqueça que a citação artigo 247, tá? Aqui a antecedência mínima é de 20 dias, antecedência mínima da audiência de conciliação. Então, o juiz não pode ter que marcar com pelo menos 20 dias de antecedência. Não havendo a conciliação, o que vai acontecer? Prazo para quê? Para contestação. Para contestação. Sair daqui são 15 dias. Não é para ficar esperando intimação para apresentar a contestação. Você já sai intimado desta audiência. Exclui o dia da audiência e inclui o dia final. Tá certo? Então, exclui o primeiro dia, exclui o primeiro. Então, começa a contar no dia seguinte, conto dias úteis. Pois bem, vamos continuar, me acompanha aqui. Fato e fundamento jurídico do pedido, artigo 319, inciso 3º do CPC. O que é obrigado a colocar na sua petição inicial? Data da realização do negócio jurídico. Indicação do vício oculto. O que foi que aconteceu lá? Olha a técnica de peticionamento aqui, hein? Quando e como surgiu o vício oculto? Deseja ficar com o bem, no entanto, quer o abatimento no preço. Indicar o valor do abatimento e justificá-lo. Fundamentação legal. Se for Código Civil, relação entre professor e advogado, artigos 441 e 442 do Código Civil. Se for agência e advogado, Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ônus da prova, olha lá. Deve-se provar a efetivação do negócio jurídico, contrato de compra e venda, e a existência do vício redibitório e a data em que se tomou conhecimento desse fato. Atenção, esta ação requer perícia judicial. Pode requerer também dano moral. Aí, pessoal, você já sabe que essa ação vai exigir perícia. Então, você vai requerer, se é uma relação de consumo, uma ação de consumo, pelo CDC, você vai requerer a inversão do ônus da prova. Do ônus da prova. Ok? Por que lá o artigo 6º, inciso 3º do CDC? Por que você vai requerer a inversão? Não é terceiro. Não sei se é sexto, eu acho que é sexto. Dê uma confirmadinha lá, porque o terceiro é o princípio da informação. Eu vou colocar, se não for o terceiro, é o sexto, mas eu estou pensando, aliás, eu não acho nem que é o sexto, deve ser o 7º ou o 8º. Enfim, dê uma lidinha lá no artigo 6º e veja lá qual é o inciso que vai falar da inversão do ônus da prova, que eu não estou me lembrando de cabeça aqui, que será o 6º, o 7º ou é o 8º. Deve ser o 7º ou 8º do CDC. Requer a inversão do ônus da prova para quê? Para que a agência pague, a perícia. Você vai dizer assim, bom, professor, mas e se for o professor ou o advogado? Quem que vai pagar a perícia aí? Quem vai pagar a perícia é o autor. Ele, ganhando a ação, ele vai executar custas e despesas processuais, ele executa as despesas processuais também nesse processo. Pois bem, me acompanha aqui. Qual é o valor que você vai dar à causa? O valor da causa é o valor do abatimento indicado pelo autor. Deve-se restringir à controvérsia. Então, você vai se restringir à controvérsia. Qual que é a controvérsia? É o abatimento. Quanto que você gastou? Quanto seu cliente gastou? Ele gastou 3 mil, 4 mil, 5 mil para deixar o carro do jeito que ele achou que era, porque o vendedor vendeu o carro dizendo que tinha aquela potência, dizendo que tinha airbag, dizendo que tinha isso e aquilo. Então ele gastou tanto. Então, você vai fazer isso aqui. Quais são os documentos que você vai juntar? Olha lá. Nota fiscal ou contrato de compra e venda. 3 orçamentos que indiquem o quanto será necessário para conservar o bem. Avaliação ou perícia sobre o vício. Pessoal, deixa eu falar uma coisa que é importante aqui
para vocês. Quando você for juntar uma avaliação, um parecer técnico, pode ser que o juiz, inclusive pelo novo Código de Processo Civil, aceite esse parecer técnico, mas pode ser que ele mande fazer a perícia judicial. Se ele mandar fazer a perícia judicial, não tem problema. Ah, mas eu estou aqui com a avaliação técnica. Você juntou a avaliação técnica, juntou o valor. Pelo novo Código de Processo Civil, o juiz pode ou não aceitar o seu parecer técnico. O ideal é você saber que pode e deve haver a perícia, tá certo? A tendência é que haja perícia. Pois bem, vamos voltar aqui. Então, avaliação ou perícia sobre o vício. Vamos agora, então, para o modelo da inicial da ação estimatória. Né? O modelo da inicial da ação estimatória. Olha lá. Faço o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da comarca de tal lugar. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero dar uma dica de técnicas de peticionamento aqui. Né? Faça sempre o endereçamento da petição sem abreviatura. Para que as pessoas estão abreviando? Abrevia só o excelentíssimo senhor e o resto escreve sem abreviatura. Ou eu abrevio tudo ou não abrevio nada. Escreva da forma tradicional, que é a forma mais correta. Vamos lá. Seguindo. Faz lá a qualificação. Então, pus lá o Piano de Souza, de acordo com o artigo 319 do CPC, né, você vai, inciso 2º. Você vai fazer a sua qualificação. Olha lá. O Piano de Souza, brasileiro, casado ou convivente em regime de união estável, se for o caso, comerciante, portador da cédula de identidade RG, SSP, SP, se for o caso aqui em São Paulo, devidamente inscrito no CPF/MF, número tal, endereço eletrônico, o e-mail dele, se não tiver, você vai colocar aí exatamente, não possui endereço eletrônico. Residente domiciliado na rua tal, número tal, no bairro tal, no CEP tal, nesta capital. Por meio de seu advogado, né, ou de sua advogada, e bastante procurador ou bastante procuradora, infracinado ou infracinada, instrumento de mandato anexo. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, proporação estimatória com fundamento nos artigos 441 e 442 do Código Civil. Ou se a relação for de consumo, artigo 18, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, combinados com os artigos 318 a 512 do Código de Processo Civil, em face de Tício Vieira, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade número tal, devido a faz a qualificação. Deixa-me dizer uma coisa. Se for a empresa, se for a agência, claro que no lugar do CPF, você vai colocar o CNPJ. Você vai requerer o CNPJ. E lá embaixo você vai requerer a citação da ré na pessoa de seu representante legal, tá certo? Aí continua ali pelos motivos de fato e de direito abaixo articulados. Aí você vai lá para a exposição dos fatos. Eu gosto muito dessa estrutura dos fatos, do direito e do pedido. Então, o requerente e o requerido firmaram um documento de compra e venda do veículo tal, ano de fabricação tal, modelo tal, chassi tal, vai descrever o veículo. O requerido garantiu ao requerente que o veículo supramencionado estava em ótimas condições de lataria e motor, além de acessórios, 2 airbags, 2 alto-falantes e faróis dianteiros de projeção. Ao verificar o veículo, o requerente constatou que aparentemente o carro estava em perfeitas condições. No entanto, passados 15 dias, o motor do veículo fundiu, indicando que já havia acumulado problemas mecânicos em razão do uso. Além disso, a concessionária explicou ao requerente que o veículo não tinha os 2 airbags, os 2 alto-falantes e os faróis dianteiros de projeção. Diante dessa situação, o requerente procurou o requerido com o objetivo de realizar uma autocomposição, visto que o requerente não quer rescindir o contrato porque deseja permanecer com o veículo. Por isso, solicitou abatimento do preço total do carro, a fim de possibilitar a instalação de novo motor
e diminuir o valor do veículo em razão da ausência dos acessórios. No entanto, o requerido não aceitou a proposta. Pessoal, antes de eu continuar, eu quero mostrar a primeira proposta da técnica de peticionamento, de acordo com o novo CPC, que eu dividi essa peça dos fatos, né, do direito e do pedido. Vou mostrar outros modelos em que eu tiro essa estrutura. Mas essa estrutura aqui é a que eu mais gosto, tá certo? Quando você for fazer, e observe o seguinte, quando eu coloquei dos fatos, eu não coloquei citação de nada, eu vou colocar citação de artigo agora. Então vamos voltar aqui à peça, olha lá. Do direito. O caso subjúdice é chamado de vício redibitório. Trata-se de defeito oculto existente na coisa alienada, objeto do contrato comutativo, que torna o bem impróprio ao uso, a que se destina ou lhe diminui o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esse defeito fosse conhecido, dando ao adquirente ação para redimir o contrato ou para obter abatimento no preço. Parágrafo 6º. Nesse sentido, o artigo 441 do Código Civil é de clareza meridiana ao afirmar que, aí vai fazer citação, abre aspas, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem impróprio ao uso a que é destinado ou lhe diminui o valor. Aí o 7º. O direito do adquirente ante o vício redibitório da coisa terá duas opções: rejeitar a coisa defeituosa, rescindindo o contrato por meio de ação redibitória e reavendo o preço pago. Conservado o bem, reclamando abatimento no preço, sem acarretar a redibição do contrato, lançando mão da ação estimatória ou quantum minoris. Olha, a quantum minoris ou a estimatória é a mesma coisa, tá? O requerente não quer rescindir o contrato, por isso tem direito a conservar o veículo reclamado, o abatimento do preço, consoante o artigo 442 do Código Civil. Em vez de rejeitar a coisa, redimindo o contrato, 401, pode o adquirente reclamar o abatimento no preço. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui também na técnica de peticionamento. Se a relação for relação de consumo, em vez de você fazer, claro, a citação do artigo 441 e 442 do Código Civil, você vai fazer a citação do artigo 18, inciso 3º, e vai desenvolver toda a fundamentação, a fato fundamento jurídico, com base na relação estabelecido entre a empresa e o comprador, que vai ser o seu cliente, e que você vai requerer, então, o abatimento no preço, com base no artigo 18, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, continuando aqui. A decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso corrobora com o pleito do requerente, de acordo com a ementa jurisprudencial abaixo transcrita. Aí você vai transcrever, né, o acórdão, né, a ementa, transcreva só a ementa, não transcreva o acórdão, não. Tá? De acordo com o orçamento fornecido pela concessionária, representante autorizada da marca tal, o novo motor custará o valor de tanto. Além disso, o relatório mecânico indica que o mesmo veículo, sem os acessórios, 2 airbags, 2 alto-falantes e faróis dianteiro de projeção, tem um decréscimo tal, totalizando o valor de tanto. Aí você vai para o pedido. Olha, é uma questão de técnica de peticionamento. Não vai misturar lei com explanação, nada disso. Primeiro você conta o caso, depois você parte para a citação, aí você fecha com o pedido. Olha, raciocínio jurídico, exposição do fato fundamento jurídico, fundamentação legal, que é a indicação dos artigos da lei da jurisprudência. Se quiser fazer uma citação doutrinária, faça, e aí você formula o pedido. Olha o raciocínio lógico jurídico da petição. Vamos voltar aqui, olha lá. Vamos para o pedido. Diante do exposto, quero a Vossa Excelência que se diga em determinar a revisão do contrato de compra e venda firmado entre os demandantes, abatendo-se o preço do veículo no valor de tanto, determinando-se ao requerido que devolva o referido valor, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Uma vez que o requerente ofertou ao requerido oportunidade de autocomposição extrajudicial e ele não a aceitou, o requerente não opta pela audiência de conciliação e mediação,
nos termos do artigo 319, inciso 9 do CPC, requerendo a citação do requerido por meio de carta, conforme dispõe o artigo 246, inciso 1º do CPC, a fim de que, querendo, ofereça resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia quanto à matéria de fato. Provará o alegado por todos os meios necessários permitidos em direito, em especial pela juntagem de documentos, oitiva de testemunhas, elaboração de laudo pericial e depoimento pessoal do requerido. Aí dá o valor da causa, que é o valor do abatimento que você está pleiteando. Se tiver indenização, você soma, põe o valor da indenização mais o valor do abatimento. Dá-se à causa o valor de para os efeitos fiscais, efeitos de alçada. Nesse termos, pede deferimento, local e data, assinatura, nome e OAB. Tá certo? Pois bem, pessoal. Terminamos a nossa primeira aula. Espero vocês no próximo módulo e vamos tratar, então, sempre dessas dicas do peticionamento eletrônico do novo Código de Processo Civil. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos vocês.